aquilo que a gente já vive, aquilo que a gente ainda vai viver. A aplicação foi real para a hora, era esse momento dessa carta. E hoje nós iremos caminhar aqui ao capítulo de número 4, tá legal? Por favor, abram as vossas Bíblias. E hoje o nosso tema é, pode soltar, meu filho? Oferta de libação. Repete comigo, oferta de libação. Repete comigo bem alto, libação. Alguém já sabe o que é isso? Quem sabe, levanta a mão, não minta, ok? Uma só pessoa até agora. Deixa eu ver se ele sabe, né? O que é oferta de libação? Mais alto. Paulo fala que é oferta de libação. Mas o que é oferta de libação? Tá, tem sentido. Nota 9. Tem sentido, caminha para isso, Bia, caminha para isso, né? Mas afinal de contas, a aplicação dela, está certo, né? Mas a aplicação, como Paulo se retrata isso de forma figurada, né? Não se trata somente de Timóteo em Paulo, você vai ver isso, Jacó fazendo essa oferta de libação. Jacó levanta um altar e dá uma oferta de libação ao Senhor, né? Que na verdade o sentido que ele disse é de cheiro agradável, mas eu quero saber como isso é aplicado, né? Não sei se você já ouviu na Bíblia a oferta de paz, né? Oferta de santificação, tem vários tipos de oferta e elas são dadas mediante a uma parte do que está acontecendo ou até mesmo do culto. Por exemplo, essa oferta de libação é uma parte do ritual do culto, né? Então Paulo, lembra que ele falou, viver para mim é Cristo, morrer é lucro. Paulo está dizendo, eu tenho uma vida que o estilo da minha vida é um culto a Deus a sempre. Aí agora está terminando o culto, ele está dando a oferta de libação. Essa oferta de libação é final do culto. E aí vocês vão aprender junto com o nosso teólogo ali, bem aplicado. Um aluno que ganhou 9 pela turma inteira, a turma toda está de parabéns, porque se não fosse vocês ele não tiraria 9, né? Tá certo, amigo? Beleza? É muito bom quando você vê a igreja que tem algum conhecimento, ou pelo menos, sabe, já ouviu falar de alguma coisa. Eu estava falando das 10 pragas. Aí me veio uma jovem da nossa igreja, Crislene, e disse que estava estudando justamente as 10 pragas do Egito. E é tão bom, cara, quando não fica só nas nossas costas, sabe? Quando as pessoas também têm o seu devocional em casa, o seu momento de vida, de busca, de entendimento. Quer que eu fale uma verdade? Se você desejar fazer um seminário, você não vai aprender nada no seminário. Você vai cumprir a semana, olha o que eu estou falando aqui, você vai cumprir a semana de segunda a sexta, você vai ficar todo embolado porque é muita informação, você vai tentar desistir várias vezes. Quem já tentou desistir de faculdade porque é uma matéria muito difícil? Mas quando você é aprovado, parece que aquela pressão, sabe? É igual um concurso, você está no concurso, você está nervoso, mas você sabe a matéria. Por isso que eu acho que um professor não deve avaliar o aluno na prova final, ele tem que avaliar o aluno o ano inteiro. Que a prova final, cara, o cara está nervoso, o cara não dorme, está com dor de barriga, dor de cabeça, está estressado. Ele sabe, mas vai errar, porque o nervosismo está fora de si. Então a gente precisa muito ter essa cultura de pós-seminário, pós-culto, pós-cela, manter ainda o dom da palavra e a descoberta da palavra. Para isso, eu pedi até a Amanda para trazer, ela não trouxe. Para isso, irmão, sua livraria, e tua igreja tem uma livraria. Tem uma livraria com um dicionário Wycliffe lá, que tem mais de 2.000 palavras. O desafio desse dicionário é você encontrar alguma palavra da Bíblia que não esteja nele. Todas as palavras da Bíblia estão nele, né? Todas. Então e ele não é aquele que vai apenas dizer assim, Betel, casa do pão. Não, Betel, ele vai dar o significado, vai dar a passagem bíblica para você, vai dar o significado no original, vai fazer você caminhar. Talvez com um dicionário desse você tira mais pregação do que a Bíblia. Pastor, tem que fazer o quê? Tem que comprar o dicionário e a Bíblia, os dois, claro, né? Porque o dicionário vai te dar um norte, a Bíblia você vai juntar a casa e fazer tudinho. O que é para nós, irmãos? Não é difícil ler a Bíblia? É difícil ou não é, pessoal? Não, ler não, é difícil compreendê-la. Porque ler todo mundo lê, né? Quem sabe ler, vai ler a Bíblia, mas difícil é compreender e botar em ordem. Então existem alguns livros que vai ser adjunto a você. Existe na nossa igreja uma Bíblia, por exemplo, o próximo livro agora, ou vai ser as cartas de Pedro, tá? Ou pela ordem cronológica, Tito e Pedro, tá legal? A carta. Então, com a Bíblia cronológica, você consegue colocar a carta de Timóteo, toda ela no seu devido lugar. A ordem e o fator. Por que eu trago aqui? É o tempo de Nero. Por que eu trago aqui? Foi um tempo de Paulo estar na 3ª viagem missionária. Isso tudo você só vai achar, irmão, se você tiver uma Bíblia de ordem cronológica.
Essa aqui, irmãos, é a minha preferida, tá? Eu gosto gente, não é um momento marketing não, tá? Mas acabou de sendo falado aqui, mas eu vou colocar para vocês. Eu fui ali hoje e eu falei, Amanda, quanta coisa boa aqui. Ela, pastor, o pessoal só vem aqui quando o senhor fala. Eu falei, gente, ainda estão nessa vibe. Gente, sabe o que é isso aqui? Bíblia do expositor, versículo por versículo. A Bíblia está escrita em preto e os comentários em vermelho. Fácil de você entender versículo por versículo. Sabe aquela coisa, parece que tem um professor te explicando? Aqui, ó, expositor. Quem quer? Vai lá na secretaria e compra. Pessoal, essa Bíblia aqui é aplicação pessoal. Essa aqui é uma Bíblia que dispensa comentário, tá legal? Por que eu estou trazendo ela? Porque ela agora é diferente da primeira que eu tenho de 20 anos atrás. A minha primeira Bíblia de estudo, essa, não mudou nada, é perfeita. Na capa dessa Bíblia tem a temática do livro. É a única Bíblia que quando você vai iniciar um livro tem a temática, falando do autor, a data do livro, para quem foi escrito, o versículo principal e a chave do livro. E ainda tem uma nota que fala tudo sobre o autor do livro quando é mencionado. Por exemplo, Esther, a primeira página fala só sobre ela. Gente, aplicação pessoal. Dicionário, mapa no final, notas de concordância, nota do autor, do compilador, na verdade, do teólogo aqui dela. É uma Bíblia completa. E além disso, por que eu estou trazendo ela aqui? Que nunca teve na igreja, que ela é a versão NVT que a gente usa. Poxa, gente, desculpa, vale mais do que um iPhone. Gente, agora, olha isso aqui, ó. Olha só, olha o dicionário, John Wycliffe. Esse preço está até errado, Amanda. Se for isso aqui, até eu compro. Está 249. Está muito errado isso aqui, ó. Muito errado. Pessoal, esse dicionário aqui é um dicionário mais completo que existe. Não sei se você já comprou algum dicionário. Tinha aquele chamado dicionário Vini. Alguém já tem esse dicionário Vini, que era o dicionário da CPAD, da editora CPAD? Alguém tem, não? Alguém tem dicionário em casa? Não é o Aurélio não, pessoal. Bíblico, ok? Eu vendia muito tempo de loja. Vocês sabem que eu tive muitas lojas evangélicas. Eu tinha muito Vini, era o mais vendido. Lançou esse aqui, irmão. O Vini virou poeira. É o dicionário mais completo bíblico que existe hoje, John Wycliffe. Agora olha só, cabeça pensante. Segundo a história, esse cara gastou uma vida de 50 anos para montar esse dicionário. Você tem acesso a apenas passar o seu cartão. Em vez de comprar roupa, iPhone, você compra um dicionário e cresce na fé. Irmãos, Oséias 4,6, o meu povo erra por falta de conhecimento. Só com esses dois aqui, você já aprende a fazer bastante coisas aqui, ó, de Bíblia. A Bíblia de ordem cronológica. Essa Bíblia não se traz para a igreja, tá, pessoal? Toda embaralhada. O modo correto é essa aqui que é a nossa Bíblia, né? Aqui você vai abrir, o primeiro livro dela é João, capítulo 1, verso 1. No princípio o verbo era Deus, e sem ele nada que foi feito se fez. O livro de Jó vai para o tempo certo aqui. Jó é o livro mais antigo da Bíblia contemporânea, e aqui está lá no meio, aqui está aqui na frente. Aí você vai botar toda ela em ordem, maravilhosa. Bíblia de ordem cronológica, para você aprender a ler a Bíblia e não falar, poxa, por que está acontecendo isso? Quer ver uma coisa? Está aqui, ó, Caim mata Abel. Aí na próxima página você vai ver o Caim casando. Ele não te mostra nada. Aquilo ali pode ter uma elasticidade de tempo de 100 anos, 200 anos. Na verdade, o que pode ter acontecido é que Adão e Eva deu mais filhos e cresceram, foi crescendo, e lá na frente ele encontrou. Senão você vai cair naquela coisa assim de se tornar ateu. Pô, a Bíblia deve estar mentindo ou faltando alguma coisa, porque se só tinha 2 filhos de Adão, Caim e Abel, como é que Caim casa? Aí você vai entender. Só para você compreender, entre Gênesis capítulo 1 e 2, teólogos dizem que tem centenas e centenas e quase 1 milésimo de ano, para você ter noção. Então com a Bíblia cronológica você consegue colocar muita coisa em ordem, e com a ajuda do Espírito Santo também, para tudo isso aqui. Amém, pessoal? Vamos dar um aplauso ao Senhor. Tira daqui, por favor. Ofertas de libação. Repitam comigo, por favor. Mais uma vez, por gentileza. Muito obrigado. Agora para ficar legal, hein? Você que está em casa. Tem alguém dizendo lá, né? Diz assim, Timóteo capítulo 4, 2 Timóteo 4, verso 1. Por favor, vamos ler até o versículo. O Marcos me pediu esboço, mas quem está aí? Tá com esboço em mãos? Ok? Vamos lá, nós iremos ler do versículo 1 até o 7, tá legal? Então a gente vai casar muitas coisas aqui. E se Deus der graça, domingo a gente termina o livro fazendo um rascunho sobre ele todo. Depois vou aplicar uma prova para vocês.
Acabei de falar agora, viu? Vamos lá. Eu lhe digo solenemente, na presença de Deus e Cristo Jesus, que um dia julgará os vivos e os mortos, quando vier para estabelecer o seu reino. Pregue a palavra, esteja preparado em qualquer ocasião, seja favorável, quer não. Corrija, repreenda, encoraje com paciência e também com bom ensino. Pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão os seus próprios desejos e buscarão um mestre que lhe digam apenas aquilo que agrada aos seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão para trás de mitos. Tu, porém, deve manter sobriedade em todas as situações. Não tenha medo de sofrer. Trabalhe para anunciar as boas novas e realizar o ministério que lhe foi confiado. Quanto a mim, a minha vida já está sendo derramada como oferta, ok? A minha vida já está sendo derramada como oferta. O tempo da minha morte se aproxima. Lutei o bom combate, terminei a corrida e permaneci fiel. Vamos fazer aquela leitura expositiva e dividindo entre a gente. Eu começo e vocês lêem o próximo versículo. Pode ser, irmãos? Todo mundo conectado comigo? Muito bem, vamos lá. Que Deus nos dê a garantia de um bom culto hoje. Afinal de contas, vamos orar entregando esse momento que antecede a palavra. É tão importante, né? Ô Pai, seja conosco nesse momento, pois já oramos, já iniciamos culto debaixo de oração, de apresentação, de louvor. Agora é o momento que nós nos relaxamos, permitimos agora que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações através da Sua palavra. Não deixe que nenhum de nós esteja desconectado, disperso no momento da palavra, que ela venha dar resultado em nossas vidas. Afinal de contas, nós iremos precisar de toda a ferramenta que será distribuída nessa noite hoje. Fale conosco, tudo aquilo que desconecta o Senhor, tudo aquilo que não é do Senhor nesse lugar, nós repreendemos na autoridade de Jesus. Que os Seus anjos cerquem esse lugar, nos trazendo, meu Pai, proteção e bênção dos altos céus, em nome de Jesus. Amém? Então eu vou começar e depois você termina. Pode ser? Eu lhe digo solenemente, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que um dia julgará os vivos e os mortos, quando vier para estabelecer o seu reino. Pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão os ensinos verdadeiros, seguirão os seus próprios desejos e buscarão mestres que lhe digam apenas aquilo que lhe agrada aos seus ouvidos. Tu, porém, deve permanecer sóbrio em qualquer situação. Não tenha medo de sofrer. Trabalhe para anunciar as boas novas. Realize todo o ministério que lhe foi confiado. Lutei um bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Palavra de Deus para aqueles que a amam. Por favor, honre ela com uma linda salva de palmas. Aleluia. Bom, antes que a gente chegue ao nosso temático dessa noite hoje, que é a oferta de libação, de uma igreja que hoje está, não está vazia, tá, pessoal? Só esse lado aqui, mas está bem cheia. Apenas uma pessoa se prontificou a dizer o que é uma oferta de libação. Eu sei que na verdade outros também sabem, mas há um pouco de vergonha, né? De não querer falar, aquela coisa que você sabe a matéria, mas está com medo de errar, e fica com medo de todo mundo. Ia lá, quem já passou pelaquela quinta série, ia lá, errou, falou bobeira. Na verdade, quando a gente pergunta a um professor, a gente está tirando dúvida da turma inteira. Porque tem muita gente que fala, ia lá, mas na verdade queria fazer a sua pergunta. Se eu perguntar novamente, quem aqui sabe o que é oferta de libação? Surgirão novos candidatos aqui? Vamos lá, um lá atrás, já tenho dois. Já tenho 2,5, 3. 2,5 porque levantou a mão só até aqui, ó. É assim, ó, ok? Eu tenho 3, quem é o próximo aí? Oferta de libação, 4, que legal. Então, por favor, os 4 vêm aqui no altar. Aí que eu não vou ter mais o 5º nem o 6º nunca mais, né? Aí vai dar ruim, né? Pessoal, é muito fácil, é só prestar atenção no que vai ser falado hoje. Nada em que já não tenha sido falado aqui, nem que esteja escrito, na verdade, ok? Mas eu quero, antes disso, resenhar os versículos que acabamos de ler, porque eles também trazem para a gente algo brilhante, pérolas a serem esclarecidas para a gente aqui. Paulo, ele coloca
esse último capítulo, essa última carta, e ele termina os seus dias após essa carta aqui, sem contar que é a última carta em que Paulo vai escrever, ou seja, o último suspiro de Paulo está aqui no capítulo 4. Não haverá outra carta que ele vai escrever, justamente é essa aqui. Você imagina, você que guarda a biografia de Paulo agora, você está lendo os últimos suspiros de Paulo. Não escreveu nenhuma outra carta depois dessa. Historicamente, foi a última carta que ele escreveu. Então, as últimas palavras de Paulo foram: eu digo solenemente, na presença de Deus e de Cristo Jesus. Quando ele diz solene, ele está pedindo atenção, é porque o assunto é importante, né? Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que um dia há de julgar os vivos e os mortos, que vai estabelecer o seu reino. Paulo resumiu em um versículo tudo aquilo que ele espera e tudo aquilo que ele viveu. A forma de vida dele foi nessas pessoas, Deus e Cristo Jesus, na volta de Jesus e o reino de Deus. E ele diz para Timóteo agora: Timóteo, pregue a palavra. Irmãos, você saber que tem que pregar a palavra, não precisa nem um teu líder te falar. Mas agora ele coloca dentro desse pregar a palavra, Rafael, uma colocação em que para nós fica muito comum no que nós estamos vivendo hoje. Vir ao culto é com condição ou sem condição. E ele diz assim sobre a palavra: esteja preparado em qualquer ocasião, seja ela favorável, quer seja ou não, corrija, repreenda, encoraje com paciência o bom ensino. Ou seja, esteja preparado quer ocasião, seja favorável ou não. Ou seja, Timóteo, esteja avantajado, esteja feliz, esteja motivado, porque nem sempre vai ter um som para você pregar. Timóteo, nem sempre vai ter pessoas querendo te ouvir, nem sempre vai ter uma luz agradável. Você vai ser colocado na situação que você tem que se adaptar a ela. Não é isso que Paulo também deixa para a gente nas suas cartas? Aprendi a me contentar com o que tem, sei estar no muito e também sei estar no pouco. Em toda e qualquer situação, posso todas as coisas naquele que nos fortalece. Então a carta dá para a gente um parâmetro no verso 2, em que a gente precisa aprender. Nem sempre a gente vai ter uma carona, nem sempre vai ter um recurso para chegar até Deus, até o culto. Nem sempre o dia vai ser da forma que a gente quer, mas esse dia que nem sempre, que não é como a gente sonhou, do jeito que a gente quis, deixaremos de ser aquilo que nascemos para ser. Nem sempre eu vou ter um amparo, nem sempre Deus vai falar comigo. Engraçado que eu falei de Gênesis capítulo 3 e 4, que são distâncias, né, de tempo. Engraçado que quando a gente olha Deus falando, parece até que Deus falava com os homens repentinamente, assim, toda hora. Por exemplo, está vendo uma coisa? Elias chega para Acabe e fala assim: segundo a minha palavra não vai chover. Deus falou com Elias ali assim: Elias, Acabe quer arrancar a tua cabeça, sai e vai morar no rio Querite. 1 ano e meio ele ficou no Querite, Deus não falava com ele. 1 ano e meio ele vivendo no Querite, enquanto tinha água, enquanto tinha alimento, não era Deus falando, eram os sinais acontecendo. Então Deus falou 1 ano e meio atrás, depois 1 ano e meio depois. Depois, quando o rio seca, Deus falou: levanta-te agora e vai para a casa de uma viúva de Serepta, no qual ordenei que te abençoasse. Aí depois de 1 ano e meio, Deus volta a falar. Então a gente pensa que virar a página assim, ler uma história de um capítulo assim, irmãos. Irmãos, Deus fala com a gente, é igual uma refeição. Você acabou de almoçar, se alguém te oferecer um sanduíche que você gosta, você fala: cara, estou de estômago cheio. Que eu acho que quando Deus fala com a gente tem que digerir aquilo que Deus está falando. Está comigo aí, não? É uma refeição que precisa ser digerida, ela precisa ser respeitada. Toda refeição, ela tem o nosso organismo aqui que vai distribuindo, né? Um manda para um lugar, outro manda para o outro, aí sai de forma gasosa, de forma líquida, etc. e tal. E aí você precisa digerir essas coisas. Então, quando Deus manda Timóteo pregar, Ele está dizendo: Timóteo, nem sempre vai estar tudo preparado, você vai ter que chegar para fazer um dia. Nem sempre as pessoas vão te aceitar. Timóteo, nem sempre você vai estar bem. Mas ele manda uma palavra para Timóteo dizendo: esteja preparado. Então, independente de pessoas querer ou não, independente do ambiente estar preparado ou não, quem tem que estar preparado sou o quê? Sou eu. Timóteo 2,5, lembra 2,15 que a gente recitou no 2 cultos anterior, como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade.
Então tudo casa quando Paulo ele fala uma coisa, não fala desconectado, ele fala baseado naquilo. Você vê que o sermão de Paulo para Timóteo não vai mudar, é a mesma coisa. Mais uma vez agora ele chama esse obreiro aprovado para estar preparado. Tem gente que fala assim, quando Deus me chamar eu me preparo. Irmãos, Davi estava sendo preparado sem mesmo saber. Ninguém, irmãos, estuda véspera de vestibular. Eu acho que é mó tolice você fazer uma revisão de matéria na noite anterior. Tinha que aprendeu a vida inteira, irmãos. Não sei se dá certo para você, pode dar certo para você essa mandinga aí, mas sei lá. Mas acho que a pessoa tem um ano de estudo, tem um ano para aprender tudo. Você acha que na véspera ela vai tirar alguma dúvida? Ela pode até ler, mas lê de forma que não cobre. Estou falando para você que o que faz você ser reprovado em muitas coisas é a exigência que você tem de cobrar de você mesmo. Quando eu chamo alguém para pregar aqui, ou uma outra pessoa, ela sabe pregar. Você vê como fica embolado às vezes alguma coisa, porque é a cobrança dela, meu irmão, é relaxar e falar assim, Deus vai fazer, pronto, acabou. É igual você. Não sei se você já teve a oportunidade na sua cela, quando é para você falar. Se você sentado, você fala, se eu estivesse falando. Aí quando alguém te coloca para falar, você fala, se eu estivesse sentado. É dessa forma, irmão. Mas, irmãos, é na maior leveza, na maior tranquilidade. É discursar. Porque no final vai dar tudo certo. Diga assim, eu sou uma oferta de libação. Então prega a palavra, Timóteo. O que ele manda dizer? Prega a palavra. Bota lá no verso 2, por favor. Prega a palavra, esteja preparado. Esteja preparado. Quer ocasião seja favorável, quer não, corrija, repreenda, encoraje, com paciência e bom ensino. Eu quero destacar algumas coisas sobre o favor e o não favor, já falei. Que nem sempre vai ser da forma que você quer. Nem sempre, quem é líder de célula, por favor, aqui? Nem sempre você vai ter a favor todos teu. Nem sempre você vai querer quem você quer. Você não tem como escolher, né? A mesma coisa de igreja, a mesma coisa no trabalho. Você não tem como escolher a tua turma de trabalho, a tua turma de faculdade. Você não tem como escolher o biotipo do teu filho. A pessoa dentro da barriga você fala, não, eu quero que meu filho seja assim. Aí quando sai, cheio de surpresa. Quando começa a falar, você fala, meu Deus, era bom quando não falasse, né? A gente tem um filho pequeno, a gente fala assim, tomara que seja grande. Aí quando fica grande, fala, tomara que voltasse a ser pequeno, né? É sempre assim, meio confuso, né, pra gente, né? É uma verdade. E aí ele diz assim, quer não, corrija. Ele está mandando corrigir. O que é correção, irmãos? É o que a carta toda ela diz. Os 6 capítulos do primeira carta, os 4 capítulos da segunda carta, toda ela é correção, doutrina. Você vê, irmãos, domingo eu vou tentar trazer para vocês o que aconteceu com a igreja de Éfeso, a história da igreja de Éfeso. Talvez a gente entre um pouco nela. Você vê que a igreja de Éfeso, Apocalipse, quando o anjo diz à igreja, João, na verdade, através da visão, ele diz que ela tolerou os maus, os hereges. Tudo isso fruto de quê? Da correção de Timóteo. Então tolerou, só que, sabe aquela coisa em que você está batendo direto, chega uma hora que você entrega os pontos, você fala, não quero mais isso não. Eu acho que é bom você vir domingo não faltar, porque tem muita gente que já perdeu o primeiro amor por lidar com pessoas. Sabe aquela coisa do desgaste do casamento, desgaste do trabalho, desgaste da faculdade, desgaste da célula, desgaste da igreja, desgaste da vida. O próprio Elias estava tanto desgastado que Elias falou assim, eu quero a morte. Isso é desgaste. Quem pede a morte não quer morrer, na verdade quer encontrar um pé de coco com água gelada, uma areia e um pé para esticar. Quem pede para morrer está querendo férias, irmãos. Porque viver é bom, é ou não é, meu irmão? Ele fala assim, eu quero morrer. Na verdade o cara está dizendo assim, eu queria me dar bem na vida. Mas ele é o momento de morte dele, né? É o momento ali que ele está desastroso e acha que não vai ter jeito. Ele fala, eu quero morrer, mas não quer morrer. Na verdade quer que as coisas dê certo. Aí Paulo coloca assim para Timóteo, corrija. Então para uma igreja toda, Timóteo teve a vida inteira como correção. E outra coisa que é muito difícil de falar, até engasga aqui na gente, é repreensão. Para repreender, irmãos, tem gente errando. Então olha que carta maravilhosa para a gente. Olha como é que Paulo deixa a última saudação para Timóteo. Olha como é que Paulo não distorce, não perdeu a visão. Como ele começou na primeira carta, no primeiro capítulo, como ele foi discorrendo ela toda até o segundo, agora ele termina da mesma forma. O que é isso? Um cara que sabe o que foi chamado para fazer no ministério. Um apóstolo de verdade, um pastor de verdade, um líder de verdade. Não mudou. Tinha tudo para mudar, tudo para não mandar essa carta. Por quê?
Timóteo estava solto, Paulo estava preso, Paulo estava sentenciado, Timóteo não. Então era hora de Paulo começar a esbravejar e cuspir na cara de todo mundo, mostrando a dor que ele está sentindo. Mas mesmo sentenciado, ele entende muito bem que essa é a hora de ele dar essa oferta para Deus. Então Paulo, ele diz: é para isso que Deus me chamou, foi para isso que eu nasci agora, ninguém tem culpa de nada. E ele começa a dizer para Timóteo: Timóteo, continua nessa pegada, ensina, pregue, repreenda, encoraje, papel de liderança, repreender, mas encorajar, é ou não é? E a maioria dos encorajamentos vem com repreensão, porque quando você repreende alguém, na verdade, a pessoa ela vai se defender, é o automecanismo de defesa. Você que é líder, não se espante com isso, Você vai ter o riso da pessoa quando você estiver abraçando e dando um chazinho para ela, mas na hora que você recolher a xícara e falar: agora é papo de homem para homem, você vai ver outra cara. Mas é o teu papel, não deixe de cumprir o teu papel, porque ela não vai aceitar. É o teu papel corrigir, é o teu papel repreender. Encoraje. Se ele pediu paciência, por quê? Porque nessa de encorajar, de ensinar, vai deixar os ânimos aflorescidos. Afinal de contas, eu estou falando do mesmo Paulo, mas de uma forma mais pacífica. Não sei se você sabe que, na verdade, vai se passando os anos, a gente vai perdendo um pouco de energia, não de visão, não de verdade, mas energia. Por exemplo, eu já não vejo esse Paulo enérgico de como começou a carta. Quando a gente vê o nome de Paulo, a gente vê pocotó, 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 prende os crentes, manda apedrejar. Agora quando você vê, filho amado, aquele Paulo que mandava prender, agora chama de filho amado, querido amado filho. Choro, mostra sentimento. Você não vê o Paulo convertido inicialmente com sentimento. A comunidade cristã do primeiro século rejeitou Paulo. Você vê que Paulo tentou argumentar alguma coisa com Enéas, na verdade, ficou aquele dito por não dito, teve que dizer as aprovações dele, não foi Deus, teve que toda hora dar o testemunho dele, agora não. Paulo parece estar com um discurso brando, dizendo assim: quiser me aceitar, aceita, se não quiser, não aceita. Parece que Paulo não está cansado, na verdade, ele está experiente. E se tem uma coisa que a gente precisa ter, é esse tempo da experiência, porque a gente já queimou muito cartucho, falamos demais, erramos demais, falamos em momentos que deveríamos estar calados, né? Você está entendendo? Tomamos iniciativas enquanto deveríamos ficar parados. Fizemos, na verdade, o que não deveria ser feito. Tomamos decisões. Eu não quero mexer em relacionamento de ninguém, mas tem gente que hoje que achou que casar de novo estaria melhor, e hoje tem o mesmo problema antigo do outro casamento, mas não pode pensar agora em descasar e voltar para lá, porque você já emendou o fio da rabiola, já era. É legal? Mas você tem noção? Você fala assim: vou sair desse trabalho. Um monte de gente identificou agora. Vou sair do trabalho e vou para o outro trabalho melhor. Aí quando você chega no outro trabalho, não é nada daquilo, a empresa só tem um nome. Você fala: estava lá naquele lugar que não tinha esse nome tão especial como tem aqui, mas eu tinha o meu tempo, sentava com o meu chefe na frente, né? Tinha maior liberdade, a empresa me dava o que eu queria, eu vim para cá em nome do crescimento e trouxe aborrecimento para mim. Você está entendendo? Né? Então quando a gente vai, Fabrício, na verdade, envelhecendo, a gente vai trabalhando de forma mais racional. Parece que a gente vai ficando mais experiente e inteligente com a própria vida. Está comigo ou não? Quem aqui já reconhece que já errou muito na vida de forma enérgica aqui e hoje não faz mais isso? Levanta a mão. Ai, gente, esse culto é de crente mesmo, hein? Se fosse hoje que você errou há 5 anos atrás, você olhando a visão panorâmica da decisão errada que você tomou 5 anos atrás, né? Por exemplo, eu quero tocar num assunto aqui que vai ferir, tá? Por exemplo, há anos atrás você falou assim: eu era muito imatura, e você falou: não quero filho, sou muito nova. Aí na verdade você viu hoje que se não tivesse tirado o filho, se não tivesse feito um aborto, se não tivesse doado o filho, você estaria com ele do seu lado. Isso te machuca. São decisões erradas. Decisões erradas. E hoje, de uma forma mais amadurecida, você para e pensa. Por isso que Paulo vai dizer em Coríntios capítulo 13 sobre a lei do amor: quando eu era menino, eu falava como menino, eu andava e me vestia, mas agora você não pode. Aquele menino já morreu, aquela pessoa errônea já morreu. Agora você não pode mais cometer os mesmos erros de 5, 10 anos atrás, porque agora você se tornou uma pessoa amadurecida, um homem e uma mulher espiritual. Se é que eu posso dizer que agora você é um homem de Deus. Quem se identifica aqui, dá um glória a Deus no seu lugar. Dá uma salva de palmas ao Senhor, se você pode.
encoraje com paciência e com bom ensino. Que nunca falte, Timóteo, um bom ensino. Eu fico com bom ensino como fechamento, chave de ouro, a cereja do bolo. Por quê? Porque você vai ter isso tudo aqui. Mas se você tem um dom da palavra, se você ensina a palavra, problema o que acontecer. Problema do que as pessoas gostarem ou não. Você ensina a palavra da verdade. Então, se elas gostarem ou não gostarem, que você tem que aprender e entender que você está pregando a verdade. E ela vai incomodar a muita gente. Afinal de contas, os próximos versículos já diz: muitos não irão suportar a sã doutrina, irão procurar mitos. E assim nós iremos continuar. Pois virá o tempo em que pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro. Virá o tempo. Chegou o tempo, irmãos. Chegou o tempo, irmãos. Chegou ou não chegou? Chegou o tempo em que as pessoas não irão mais escutar o ensino verdadeiro e seguirão próprios desejos e buscarão mestres que lhe digam apenas aquilo que agrada aos seus ouvidos. Eu não sei, mas eu tenho para mim, como se eu estivesse pregando, mas estou sentado no meio de vocês, me sinto muito favorável, às vezes, ouvir-me e ouvir outros pastores que sobem aqui para dar uma cobrança. Isso deixa a gente vivo. Não é só o que eu quero ouvir, o que me agrada, sabe? Não é só uma palavra, uma profecia, uma palavra de bênção, de vitória, mas é algo que me bota a racionalizar a minha vida e pensar em quais caminhos eu preciso melhorar. E ele diz exatamente sobre isso, ó. Irão procurar pessoas que pregue apenas o que agrada aos seus ouvidos. É muito bom, irmão, muito bom. Teve um rapaz recentemente aí que ele saiu em Netflix aí, o primeiro pregador de Netflix aí. O cara tem milhões de seguidores. Todos vocês compartilham rios dele. Conversando com um discípulo aqui, domingo passado, houve um assunto mais ou menos sobre essas entrelinhas aqui. E eles falaram assim: o fulano, que é muito de mídia, ele mesmo diz: eu não sou pastor, eu sou pregador. É muito fácil um cara desse que não pastoreia. Recentemente agora um grande amigo de mídia também abriu uma igreja. Agora eu falei assim, agora ele vai sentir o que é bom na pele. Porque ir na igreja dos outros, pregar, receber oferta, ir embora, não curar ninguém, não fazer gabinetes com ninguém, não ficar depois do horário, não chegar mais cedo, não conhecer o nome de ninguém, é muito fácil, irmãos, muito fácil. Aí leva título, pastor fulano de tal, pastor, cantor, compositor, quarta pessoa da Trindade. Quero ver você se permitir ser conhecido com A e com B e com C. Chegar mais cedo, sair mais tarde, pregar e ter que sustentar, porque tudo que eu falo aqui, vocês são meus questionadores. E olha lá, o pastor mudou a visão. As primeiras pessoas que me percebem são vocês. Mas então é muito fácil não ter um rebanho para cuidar e ter o nome de pastor. Então é muito fácil você na internet arrancar milhões de seguidores, ir para o Netflix da vida, pregar uma mensagem, faz todo mundo emocionado, chorar, uma coisa maneira, entendeu? Falar que Jesus é aquilo tudo, mas na verdade o que falou sobre Jesus, a palma, legal, mas você esqueceu de falar o que as pessoas são e precisam deixar de ser, que é doutrina de correção. Então, irmãos, é maravilhoso pegar os evangelhos e falar que Jesus multiplicou e alimentou a multidão. É maravilhoso falar que os discípulos foram embora com 12 cestos colados aqui no ombro. É maravilhoso isso, todo mundo arranca aplauso? Arranca. Mas aí, tá, eu falei uma história que ele venceu. E a sua história que eu preciso preparar para você também o seu vencedor? Afinal de contas, você vê várias colocações que Jesus mesmo repreende, corrige e encoraja os seus discípulos. Quando ele pergunta para o discípulo: a quem vocês dizem que eu sou? Não quero ir embora também não? Ele está dando um esporro em todo mundo. Se perguntar para vocês agora: não quer ir embora não? Você vai dizer: o pastor está mandando embora. Arriscado 2, eu queria levantar e falar: pastor ignorante, abaixou a porta, apontou e mandou embora. Mas os discípulos de Jesus também teve essas coisas. São essas coisas que faz a gente amadurecer, se tornar família da fé. São essas pessoas que a gente vai se entregando, são essas palavras que a gente vai, sabe, deixando nosso coração ser trabalhado, deixando a gente ser igreja, acabando com a soberba, com a prepotência, sabe, e vendo que a gente na verdade se acha a vida inteira e não somos nada. Não somos nada. Então se tem uma coisa que Paulo diz para Timóteo sobre doutrina, sobre o que está acontecendo aqui embaixo, sobre como é que você está se relacionando aqui embaixo, quais os pecados ainda que está cultivando aqui embaixo. Então Paulo dá assertiva sobre a sua despedida. Na verdade eu digo que está elogiando, está reforçando o exercício que ele deu para Timóteo a vida inteira. E ele diz num verso, por favor, o que tem a ver Filipenses, filho?
Meu Jesus, o cara está até profetizando lá na frente já. Vamos lá, no verso 3: pois virá o tempo, já chegou, em que as pessoas não escutarão o ensino verdadeiro. Não escutarão. Eu não sei se você tem amigos. Se tiver, só levanta a mão para não ficar sozinho aqui. Em que na verdade não. Calma, Mari, nem falei. Tem amigos, né? Tá bom, né? Tem amigos que não vão durar muito tempo com a gente, porque não gostam de ouvir esse tipo de palavra. Na verdade, é ou não é? Gosta de ouvir o quê? Profecia. Gosta de ouvir o quê? Um movimento na igreja. A cadeira caiu lá atrás, o outro foi arrebatado, o outro está lá no teto, né? Voando. Tem gente que gosta desse tipo de culto. Mas você pergunta: o que palavra foi pregada? Ele fala: cara, não sei que o fogo desceu. Vai ter amigos que vai vir aqui, não vai tolerar. Eu já estou na introdução aqui falando com vocês 20 minutos. Bíblia. A nossa pregação tem em média aqui pelo menos 1 hora e meia, às vezes 2h30 de palavra. Eu não sei se você se sente incomodado. Caramba, pastor, ninguém se coloca, a Bíblia manda sempre colocar no lugar do outro. Você não vê aqui a gente gesticulando não, meu irmão, suando. Você acha que a gente quer estar aqui esse tempo? Por muitas vezes é o Espírito Santo impulsionando. Como é que Pedro ganhou 3.000 almas? Você já viu? A Bíblia diz que ele insistiu na pregação. Aí você olha e fala: o Pedro tirou onda, ganhou 3.000 almas. Peraí, não tinha microfone nem caixa amplificada. Ele teve que se esgoelar. Ei, preste atenção aqui. Foi desse tipo aí, tá? Ô mãe, segura essa criança aí. Desse tipo aí, porque gente é gente em todas as partes. E pregador também, nunca mudou. É ou não é? E aí depois o texto diz pra gente que ele insistindo na pregação, ou seja, se dando o melhor, tornando-se exausto. O mesmo texto também em Atos 20, verso 9, diz que o Eutico caiu da janela, porque Paulo estendeu a pregação. Ou seja, Paulo pregou e foi sendo levado, e alguém dormiu. Alguém achou chato o culto. Então, lá com o Eutico também achou chato. Outras pessoas, se não fosse a assistência de Pedro, também não seria salvo. E muitas pessoas apontam o altar, apontam o pregador. É muito tempo, isso não tem vida não, amanhã a gente trabalha. O que está mais em jogo aqui não é o seu trabalho, é para onde você vai passar a eternidade. Afinal de contas, se nós dessemos aqui 2h30 do nosso dia para Deus, seria o nosso dízimo. Um dízimo do dia. Não tem culto na terça, não tem culto na segunda, tem culto na quarta, quinta-feira tem cela, ótimo, parabéns. Isso é congratulations para você, meu irmão. Sexta-feira tem sexta-feira, uma vez ao mês. Sábado não tem nada, domingo nós estamos aqui de novo. Se pegar a semana inteira, dias e horas, nós estamos devendo para Deus. Se é que nós somos fiéis até no nosso tempo, no mínimo o nosso culto tem que ser 2h40. E não pode ser um culto chato, massivo, dizendo assim: poxa pessoal, vamos cantar mais uma canção porque ainda estamos devendo tempo para Deus. Não, mas o culto de Rehoboth é envolvente. Pelo menos a maioria das pessoas fala assim: caraca, passou a hora que eu nem vi, vontade de ir embora. Esse dia eu cheguei para um cara e falei assim: pô irmão, você está cansado, né? Vai para casa descansar, cara, você está aqui direto. Ele falou assim: pastor, pelo contrário, aqui que eu aliviei minhas dores. Aquilo que eu pensei para ele que era fadigante, ele falou: não, aqui que é o meu remédio, né? Talvez é essa a questão. Tem gente muito faminta e por causa deles que a chama não se apaga. Então, quando eu falei para você, se trouxer amigo, de repente a pessoa já até está aqui, já até é Rehoboth, e para ela se tornou tudo tão chato, tão pesado, não funciona. Aí a gente vem aqui recitar as mesmas coisas, repetir as mesmas coisas. Para quê? Porque para ver se a pessoa acorda, para ver se ela desperta para a vida. Está comigo aí ou não está? Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos, né? Irão escolher o que ouvir. Não gostei dessa pregação, vai lá e vê outra, né? Não suportam a doutrina, trocarão a cobrança verdadeira pela facilidade da mentira. Meu irmão, muito mais fácil, acredita. É muito mais fácil você acreditar na mentira do que na verdade. Porque a verdade a gente não quer ouvir. Por exemplo, morreu alguém muito próximo seu. Você quer saber o que aconteceu, mas na verdade dentro de você não quer saber o que aconteceu. Você está entendendo? Você fica para a pessoa: me fala. Ela fala: não, que fulano piorou, né? Parece que aquilo vai te alimentando, tudo. Você não quer ouvir. Dentro de você não quer ouvir que a pessoa morreu, né? Então você prefere mais uma mentira do que a verdadeira verdade, porque a verdade sempre vai doer na gente.
Está preparado para Deus olhar para mim e para você e dizer assim: olha, vocês estão até se esforçando, mas está muito longe daquilo que eu espero. Já pensou Deus falar isso para a gente? Como está falando? Já pensou você receber uma aprovação do seu marido, da sua esposa, do seu filho? Você ouvir na cara do seu marido, ou na cara da sua esposa, ou você ouvir do seu filho, do seu pai, alguma coisa, na verdade, que não está sendo legal, em que você precisa mudar. Ninguém gosta de ouvir a verdade, irmãos. Ninguém gosta. Ninguém gosta. Assunto que mexe na igreja toda. Quando fala de dinheiro, dízimo, oferta. A nossa igreja, 50% só é dizimista. Você imagina hoje que 50% não são. Você fala de dízimo aqui, machuca muita gente. Mas tem uns que devem estar aqui falando assim: poxa, eu sou dizimista, pastor, não precisa falar não. Você imagina se não estende o sermão, como Pedro estendeu, outros não irão se tornar. Então, acho que a gente tem que raciocinar no culto dizendo assim: nem todo mundo pensa como eu, está num patamar espiritual como eu estou. Então, às vezes, tem que ter um pouco de paciência, desacelerar, voltar com as informações para tentar levar todo mundo para o céu. Está comigo, hein, irmãos? Olha que tarefa difícil, gente. Meu Deus do céu. Acho que seria muito fácil se Deus entrasse em cada casa e falasse cada um de vocês. Mas não, Deus colocou pessoas comuns, igual a mim, igual a você, igual sou eu, não sou diferente de ninguém, mesma coisa, para falar sobre coisas espirituais. Não sei se você viu uma mensagem que eu coloquei no Instagram, um prego pregando a si mesmo, falei, o irmão ali colocou no grupo, logo peguei a mensagem, eu já tinha visto. A gente precisa pregar para a gente, irmãos. Tem muita gente que quer se tornar líder na igreja, mas não é para ajudar, é para mandar. Mandar, porque todo mundo gosta de mandar, mas ninguém gosta de ser comandado. Ninguém gosta, irmãos. Todo mundo fala assim: eu quero ser tenente, eu quero ser sargento, eu quero ser graduado, mas ninguém fala: quero ser um soldado. Engraçado se você falar assim: eu quero ser um soldado, quero ser um obreiro, porque quando você estiver lá em cima, sendo sargento, sendo tenente, você certamente vai saber o que pensa na cabeça do soldado, porque você já foi um. Mas a gente quer pular as coisas, irmãos. A gente quer pular. Na verdade, a gente precisa passar com a nossa vida nos processos de vida, para que quando chega a nossa hora, a gente fala daquilo que a gente já superou. Está comigo ou não está? Diga: oferta de libação. Eu vi 2 pessoas dormindo. Está ruim hoje? Você, porém, verso 5, deve se manter sobriedade. Deve manter a sobriedade em todas as situações. Sóbrio, equilibrado, resiliência. Não tenha medo de sofrer. Irmãos, parece um texto bem comum. Repete comigo: não tenha medo de sofrer. Irmão, como é que você vai contratar alguém para a empresa e falar assim: não tenha medo, a gente pode quebrar? Você falaria para um funcionário? Você falaria contratando alguém que o teu caixa da empresa está falido? Discipulado verdadeiro, quando não oculta nada. Olha o que Paulo diz para Timóteo: Timóteo, não tenha medo de sofrer. Olha como é que ele abre, ele não tem medo, ele não enfeita o evangelho, ele não enfeita a célula, ele não enfeita a igreja, ele não enfeita o ministério, ele não enfeita a carta. Ele diz: não tenha medo de sofrer. Em outras colocações, você vai sofrer, só esteja preparado. Então nem todo dia a gente quer sorrir, verdade ou mentira? Irmãos, nem todo dia a gente está bem, irmãos. Então não tenha medo de sofrer. As fases irão vir sobre a sua vida, mas só que você tem que estar preparado para todas elas. Está comigo ou não está? Quando eu acho essa carta, essa vertente que ele diz: não tenha medo de sofrer, eu falo: gente, Paulo nunca deixou de falar coisas boas e coisas boas. Eu não vou dizer que é coisas ruins, coisas boas. Por quê? Porque ninguém te enganou dizendo que seria um mar de flores, não. Quando Jesus vai convidar a gente, falou assim: no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, coragem, encorajando todo mundo. Eu venci o mundo e vocês vencerão. E Paulo está mais uma vez dizendo para Timóteo, motivando, mas dizendo a verdade para ele: trabalhe, Timóteo, trabalhe para anunciar as boas novas e realizar todo o ministério que lhe foi confiado. Quanto a mim, do versículo 1 ao 5, ele põe para Timóteo, ele fala agora: Timóteo, tudo que eu tinha que fazer já fiz. Agora, quanto a mim, Timóteo, a minha vida já foi derramada como oferta. O tempo da minha morte se aproxima. Ei, amado, coloca na versão, por favor. Coloca na versão King James, corrigida, atualizada. Eu não sei qual que eu vi. Oferta de libação. Muito obrigado, tá? King James. Quanto a mim, já estou sendo derramado como vinho na oferta de quê?
libação. Então na versão NVT diz só oferta, mas oferta de libação, que é a intenção nossa dessa noite hoje. E Paulo vai dizer agora umas coisas espirituais, descrita em Êxodo, descrita em Gênesis, ofertas de libação. Ele diz: quanto a mim, já estou sendo derramado como uma oferta de libação, no momento da minha partida se aproxima. Preste atenção, chave. Qual a chave? A oferta de libação se aproxima da parte final. Repete comigo: oferta de libação se aproxima da frase final. Quem conhece a história do sacrifício de Israel, tinha a eira, o altar do holocausto, se coloca um animal sobre aquela eira, sacrifica o animal, e na hora final, aquilo que o jovem falou sobre aroma agradável, é a hora da oferta de libação. O holocausto, o cheiro do sacrifício vai subir para Deus. Agora, a hora da oferta agradável, o extra. Dizem também, é de cultura, que a oferta de libação é aquela oferta que endereça o término da cerimônia, aquela que termina a cerimônia, aquela que está fechando o ritual da cerimônia, aquela que oferece um cheiro, ou seja, a cerimônia é algo pesado, né? Sacrificar um animal e tudo, mas no final vem aquela coisa leve, assim, foi um louvor para Deus. Também há uma cultura de que dizer que a oferta agradável é aquela oferta que limpa o altar. São 3 itens que são trabalhados para essa oferta. Aqui Paulo vai usar a tipologia do vinho. Vai pegar o vinho verdadeiro e jogar sobre o altar. E aquele vinho com aquela chapa quente, ainda aquele ritual que tinha acabado de ser desfeito, o lugar está quente. Aquele vinho era derramado, geralmente 1 litro para cada cordeiro, colocado sobre aquele vinho. E aquela oferta agradável subia aos altos céus do Senhor. Ou seja, alguém estava louvando a Deus naquela hora ali. Aquele ritual do sacrifício era o ritual de arrependimento, de entrega, de remissão, onde tinha perdão. Então era uma coisa pesada, porque através daquele cordeiro, o pecado do mundo estava sendo tirado. Mas aquela oferta de libação era a graça de Deus, era o cheiro. Parece que é para dizer para Deus assim: Deus, a tua ira saiu de nós, toma aqui esse bom perfume. Está entendendo? Quando você faz uma coisa que aborrece uma pessoa, aí você quer curar essa situação, a pessoa, você quer se retratar com ela, o que você faz? Você compra um presente, você dá alguma coisa para ela. Então essa oferta de libação é mais ou menos isso, né? Nós estávamos para ser consumido agora, mas aí o cordeiro foi lá e fez a comunicação entre o nosso pecado e a santidade de Deus. Fomos comprados, fomos remidos. Agora vem a oferta de libação. Você está entendendo por que pegaram o corpo de Jesus para embalsamar? Uma oferta de libação, um cheiro agradável ao Senhor. Está comigo aí, não? Está entendendo agora por que a mulher entrou na casa e começou a lavar os pés de Jesus com aquele frasco? Oferta de libação. Alguém num ambiente pesado está sendo grato pelos feitos. Nem sempre você vai ter na sua vida somente pessoas falando mal de você. Vai vir outras para confirmar, dizendo que você está no caminho certo. Nem sempre você vai enxergar só os maus. Vai ter pessoas boas para cobrir. Aquilo que alguém não faz, alguém vai fazer. Aquilo que alguém não reconhece, alguém vai reconhecer na sua vida. Então a oferta de libação é aquela que deixa o cheiro agradável. Sabe aquele ambiente pesado? Saiu o sacrifício. Por que é pesado? Talvez você fale: pô, pastor, o sacrifício não é tão pesado. Não é não, irmãos. É um momento de decisão, saber se Deus vai receber a nossa oferta ou não, irmãos. É um animal que está sendo colocado ali como sacrifício em função de todo o povo, irmãos. Não foi nem agradável para Deus. No momento que o filho dele está pendurado na cruz, ele vira as costas. Como é que a gente vai achar graça no momento do sacrifício do cordeiro? Mas a oferta de libação não. Se Deus não fulminou a gente, então ele aceitou a oferta do cordeiro. Então vamos agora dar um perfume de presente para Deus. Vamos agora dar uma oferta de libação. Não sei se você reparou no capítulo 7, no versículo 7: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Por que Paulo apregou agora essa oferta de libação? Porque a vida dele toda foi uma vida expositiva como um cordeiro. Porque eu viver para mim é Cristo, morrer é lucro. Paulo sempre falava que ele nasceu para aquele propósito. Ele nunca reclamou de uma cadeia, ele nunca reclamou de uma prisão, de um calabouço. Então era o cordeiro também, ele era uma espécie de sacrifício ao Senhor. Por que agora que ele diz oferta de libação? Porque ele fala assim: preguei para quem Deus mandou pregar, viajei para onde Deus mandou viajar, fiz o que Deus mandou fazer, implantei as igrejas que Deus me colocou para pregar. Agora está sentenciada, não vou passar dessa noite, vou morrer, mas agora Deus também vai receber a minha oferta, porque o meu estilo de vida foi um
estilo de renúncia. Agora minha oferta é uma oferta de libação, não vou fugir. Louvor que agrada a Deus. Está comigo aí não? Está comigo aí não? Diga, eu sou uma oferta de libação. Diga, eu sou uma oferta de libação. A nossa vida é uma vida de cordeiro. A nossa vida é uma vida de sacrifício. Nós somos esse sacrifício como Paulo foi. Paulo foi bem lascivo quando ele diz as características que ele queria do Evangelho. Ele disse, eu vou sofrer pelo Evangelho. Eu vivo pelo Evangelho, eu vou morrer pelo Evangelho. E isso tudo ele fez. Agora no final da vida dele ele está dizendo, agora minha vida está sendo derramada como oferta de libação. Ou seja, já consumi, agora a minha morte vai ser uma morte que agrada a Deus. De outras formas, você pode aplicar isso aqui tanto no sacrifício de Jesus, que Paulo veio depois dele, ou no próprio sacrifício de Paulo também, do estilo de vida que ele teve também. Ele vai dizer isso aos Filipenses. O estilo de vida que ele teve, ele falou assim, vivi arrependido, vivi como um cordeiro, vivi para morrer, já morri, já estou crucificado em Cristo, agora o dia da minha morte é a sentença final, é o final do culto, é o final da cerimônia, não pode perder. Por isso que eu digo que na morte de um crente, o cara que viveu a vida inteira para Jesus, não pode ter choro, não pode ter crise. Final da vida de um crente é uma oferta de libação. Quando alguém está perto de morrer, que é nosso irmão na fé, a gente deve orar dizendo assim, Senhor, receba como um aroma suave ao Senhor. Está comigo aí ou não está? E ele vai dizer mais ainda no verso 7, que é interessante. Deixa eu colocar para você Números, capítulo 28, verso 7, por favor. Números 28, verso 7. A libação, oferta derramada que acompanha o sacrifício, tá legal? Deverá ser preparada com um líquido de bebida fermentada para cada cordeiro. Esse vinho deverá ser derramado como libação no lugar santo, em veneração ao Senhor. Em veneração ao Senhor. Em veneração ao... Então o derramamento do líquido era visto como uma comunhão com Deus. Uma comunhão com Deus. Uma aliança com Deus. Expressa também a dependência, a confiança do ofertante em Deus. Era também uma oferta derramada para limpar o altar. O cheiro do vinho, do azeite ou do leite era agradável ao Senhor. Significa que a cerimônia também estava chegando ao fim dela. Então como é que Paulo morre nos últimos dias? Com um cheiro agradável ao Senhor. Como é que Paulo se despede em toda a sua história e trajetória de conversão? Uma oferta de libação, dizendo assim, combati um bom combate, terminei a carreira, agora receba o meu cheiro, o meu aroma. A gente precisa transicionar a nossa mente. Transicionar. O que é uma oferta de libação? É uma vida que agrada a Deus. É uma vida de sacrifício. Porque todo momento você vai caminhar como o ritual de libação e o ritual de sacrifício. Por quê? Porque o ritual de sacrifício é acompanhado do ritual de libação. Você vive uma vida devota de sacrifício. Mas na hora que o Senhor te chamar, você parte para o outro estágio. Qual é o outro estágio? Me sacrifiquei, vivi em santidade, agora sou uma oferta que agrada a Deus, subindo aos altos céus. Você acha que você é recebido no céu como? Com tristeza? Com alegria? Você acha que no céu tem um cortejo fúnebre? A gente acompanha um caixão aqui na terra. A gente acompanha um caixão, pega nele, vai todo mundo atrás e trazendo a memória dos momentos daquela pessoa. Mas no céu não. No céu Jesus está na porta, abraçando, apertando a mão, uma legião de anjos. É só você olhar a tipologia do Salmo 24. Há uma tipologia de um palácio. Parece que ele é muito grande. E é. Diria eu, a Nova Jerusalém. Chega alguém de fora e grita para dentro dizendo assim, abra os portões eternos. Alguém do lado de fora que tem um comando de saber quem vai deixar entrar, diz assim, quem está para entrar? Alguém de fora faz a comunicação, acredito que o guarda que está aqui comunicando. Abre aí porque chegou alguém. E alguém de fora, esse guarda diga assim, é o Senhor da glória, é o Senhor dos exércitos. Aí alguém de fora grita assim, abre as comportas que o Senhor da glória quer entrar. Ou seja,
quando alguém vai entrar no santuário, na Nova Jerusalém, uma pergunta foi me feita hoje, quando a gente morre, os que morreram. Os que morreram em Cristo antes da nova aliança foram ressuscitados. Ele foi visitar a alma dos cativos, ao cativeiro, pregou para eles e trouxe. Ele tem poder. Lembra que a gente fala uma tipologia que ele foi no inferno, pegou a chave da morte tal, e trouxe. Literalmente, aqueles que estavam na esperança foram ressuscitados ali. É só você ver que quando Jesus chamou Lázaro para fora, muitos outros também foram ressuscitados. E quando Jesus ressuscitou, muitos outros também ressuscitou com ele. O poder da ressurreição. Quando Jesus, acredito que, quando ele está em Lucas capítulo 23, está pregando para aquele ladrão da cruz, o ladrão da cruz diz assim: Senhor, lembra-te de mim ao entrar no paraíso. Jesus falou: ainda hoje estarás no paraíso. Eu apregou essa palavra para essa aqui. Estava Jesus e o ladrão da cruz para entrar pela primeira vez. Lembra que ele falou para a mulher? Não me toque, que ainda não ascendi ao Pai. Quem é o Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos. Ele foi coroado como o Senhor dos Exércitos após vencer a morte. O Senhor poderoso, general de guerra, forte na batalha. A gente precisa colocar na nossa memória que a gente nasceu para morrer. Que o mais interessante do Evangelho é o último dia da minha vida. A gente precisa colocar esse senso de salvação para a gente, senso de eternidade. Como é que um cara que está feliz dando uma oferta porque vai morrer? Eu ouvi um relato de um pastor missionário fazendo missão, bateu com o carro, capotou, e alguém nos últimos momentos de vida dele foi até ele, e ele estava cantando: mais perto eu quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor que me una a ti. Tem alguém comigo? Sempre ei. Sabe o que é isso? Muito worship na cabeça. Na hora de cantar uma harpa não tem. Canta, irmão. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Como é que pode? Alguém para morrer diz que quer ver Jesus. Tem alguém lá, o bombeiro fala: não, eu vou te reanimar, por favor, não atrapalhe a minha partida. Calma, irmão, eu vou te salvar, por favor, não me tire do lugar que eu já estou vendo. O cristão, ele precisa ter o senso da eternidade como Paulo. Nós precisamos ser uma oferta de libação ao Senhor. Uma oferta de sacrifício agora, irmãos. Estar aqui sentado depois de um dia cansado, um monte de tarefa a fazer, amanhã tem comida, hoje tem comida, marmita para preparar, as crianças, um monte de coisa. A vida alheia não pode te tirar das coisas espirituais. Custo para vir, custo para ir, tempo de investimento, isso é sacrifício. Isso é sacrifício de louvor, porque o meu sacrifício vai valer a pena, porque quando eu chegar, eu vou adorar o meu Senhor. E agora oferta de libação. Oferta de libação é quando tudo passar, no último dia da tua vida. Bem-aventurado o servo quando o Senhor vier, achará o servindo. Quem tem garantia que você vai chegar no trabalho amanhã? Quem tem garantia que nós iremos chegar em casa hoje? Nós vivemos para esse momento. O nosso momento não é de apego, é desapego. O nosso momento é viver uma vida de sacrifício. E ainda assim, no último dia, como Paulo disse, a minha alma está sendo preparada como oferta de libação. Um cheiro agradável, Senhor. Um cheiro agradável. Porque no último dia, quem pode vir me buscar não pode ser aqueles anjos que vinham lá no Ghost, não. Pegar na minha perna e me levar. Não. O último dia, eu quero ouvir hinos. No coral, eu quero cantar. Já vamos chegar cantando. Por isso que eu falo, pega o ritmo no rebote, para quando chegar lá não ficar de cara feia. Eu não sei o que fazer. Se você viver no ritmo de rebote, já vai chegar lá assim e falar: eu poderia estar. Pega esse ritmo já, seja acelerado. No céu não é chato. Tem gente que fala assim, vai ficar direto assim lá, santo, santo, santo. E se fosse, irmão?
Mas não é. A Bíblia diz sobre algumas coisas. O santo voltou. A Bíblia diz sobre algumas coisas que são muito bom a gente ter analogia. Ela diz que tem o rio da vida. Se tem um rio, então nem tudo é culto a Deus lá, né? Cidade Santa. Se a Bíblia diz que tem rua de ouro, irmãos, como é que Deus vai dividir a atenção dele com a rua de ouro? Então vai ter momento, você está entendendo, para todas as coisas. Jesus deu uma situação para a gente que a gente deve pensar. Ele falou assim: na casa de meu pai há muitas, então vai ter hora do culto, vai ter hora de ir para casa. Se não for assim, não vou loteria dita, irei preparar lugar para vocês, porque onde eu estarei, vós estará também. Está comigo aí, irmão? Fala para esse irmão: o céu é maneiro. Se te falaram que o inferno é bom, é proteção de tela, porque quando o computador é ruim, a gente joga uma imagem bonita nele. Já viu a imagem do computador? Proteção de tela. Maneirão, é quando você liga, fica lá, funciona. Tem um HD corrompido, cheio de vírus, né? Pá, pá, pá. O céu é aquilo que falou mesmo. A aplicação de 2 Coríntios 2, 29 é: aquilo que os olhos não viram, que o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que nele o amam. Essa aplicação, literalmente, ela é para as coisas celestiais lá de cima. A gente aplica de uma forma, né, espiritual aqui, né, coisas boas. É um ato profético nosso. Mas a gramática da palavra é para as coisas celestiais. Talvez você viveu com prestação de casa, aluguel a vida inteira. Chegar lá no céu, você vai ter a tua casinha. Está vendo? Acabei de te consolar, irmãos. Acabei de te consolar. E ó, se você tiver aqui um lar aqui, você vai morrer com 70, 80, sei lá, se vai chegar a 90, que chegue, né? 100 já é hora extra. Mas você vai viver aqui, mas alguém vai herdar a tua casa. Agora o que está lá em cima é tua. Jesus deu outra confiança para a gente. Pergunta qual? Falou assim: aqui não entra ladrão. Então não vai ter nem ladrão na tua casa. Então já imagino, se não tem ladrão, um condomínio é sem muro. Está comigo aí, não? Dá um abraço nesse irmão e fala: só não quero ser teu vizinho. Você come muito. Deu para dar uma descontraída agora? Ficou mais leve agora? Vamos lá, volta aqui. Lutei o bom combate, verso 7. Lutei o bom combate, terminei a corrida e permaneci. Então, 3 coisas: lutei o bom combate. Quem lembra do último culto ou penúltimo culto? Timóteo: soldado, atleta e lavrador. Olha como é que Paulo não muda o discurso dele. Lembra comigo? Diga: soldado, atleta e lavrador. Não foram as 3 colocações? Olha como é que ele replica agora. Ó, lutei o bom combate, soldado. O que ele pediu que Timóteo fosse, ele era. Lutei um bom combate, soldado. Terminei a corrida, atleta. Permaneci fiel, lavrador, trabalhador da obra. Olha que coisa linda. Só aquele lá em cima. Vou falar de novo, por favor. Só você que falou essa palavra para você, vai te abençoar muito. Você não fala não. Calma, ansiedade. Só quando eu terminar. Lutei um bom combate, terminei a corrida e permaneci fiel. Agora, se você quiser, vai ser abençoado também. Deixa eu acabar de falar. Lutei o bom combate, terminei a corrida e permaneci o quê? Lutei o bom combate. Quem luta, irmão? Diga um soldado. Terminei a corrida. É coisa de quem? Diga atleta. E permaneci fiel no trabalho. Quem? Trabalhador, lavrador. Como é que Paulo, ele é dentro daquilo que ele prega? Paulo é a verdade clara de que é possível vencer. Agora o prêmio me espera. Como é que o cara no dia da sua morte vai dizer sobre isso? Agora o prêmio me espera. A coroa de justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia da sua volta. O prêmio não será só para mim, mas para toda a Reobote que aguarda com expectativa a vinda do Senhor. É sobre essas coisas, gente. É sobre esperar o dia da volta de Jesus, irmão.
Irmãos, se você vai ter uma casa ou não, a volta de Jesus tem que ser mais importante. Se você vai ter um trabalho ou não, a volta de Jesus tem que ser mais importante. Se você gerou ou não, a volta de Jesus tem que ser mais importante. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as... Não fica colocando assim aquelas coisas, parece que não é inofensiva, mas é. Ai, tomara que Jesus não volte ainda não. Não casei, não comprei. Tem gente que, a parábola do grande banquete, que mesmo depois de casar, de comprar, deu não. Lembra que ele falou, dá as cartas lá, e alguém falou, poxa, acabei de casar, não dá para ir. O outro, acabei de comprar uma junta de boi, não dá para ir. Então, se você calcular e pensar, nunca vai dar. Bem-aventurado o servo quando o Senhor vier, achará o servindo. Jesus voltar hoje, quem sobe? Vou perguntar mais uma vez, quem quer ser coroado no céu? Então vive uma vida de louvor que agrade a Deus. Seja uma oferta de libação, seja um aroma suave ao Senhor. 2 ou 3 pessoas expressam uma adoração nessa noite, nesse lugar. Dá uma linda salva de palma para Jesus aí. Olha o que Paulo vai dizer em Filipenses. Veja bem, em Filipenses. Bota no verso 12. Obrigado. Ia pular. Filipenses 2:12. Quando eu estava aí, meus amados, vocês sempre me seguiram as minhas instruções. Agora estou longe ainda. É mais importante que vocês o façam. Trabalhe com afinco, com a sua salvação. Obedeça a Deus com reverência e temor, pois Deus está agindo em vocês, dando desejo de poder realizar aquilo que é agrado dele. Faça tudo sem se queixar e sem discussões, de modo que ninguém possa acusá-los. Leve uma vida pura, inculpável, como um filho de Deus, brilhando como luzes, resplandecendo no mundo cheio de gente corrompida e perversa. Atenção agora, apegue-se firmemente à mensagem de vida. Então, no dia em que Cristo voltar, mergulharei de saber que não participei da corrida em vão e que não trabalhei de forma inútil. Contudo, me alegrarei, mesmo se perder a vida, entregando-a a Deus como oferta derramada. Da mesma forma, o serviço fiel de vocês é uma oferta para Deus. Quem trabalha para Jesus aqui? Olha o que Paulo vai dizer, que o trabalhar, cumprir uma escala, vir ajudar em coisas, visíveis e invisíveis, é uma oferta para Deus. Então trabalhar para Jesus também é uma oferta de libação, afinal de contas, quem trabalha para a obra, lógico, de uma ética, quem trabalha para a ótica tem que viver uma vida de renúncia. Um cara que é um obreiro tem que ser um obreiro aprovado, tem que viver uma vida de renúncia, uma vida de quebrantamento, uma vida fora de tudo aquilo que desaprove da palavra. Então ele pode complementar o sacrifício dele já, uma vida de sacrifício, com uma oferta que é trabalhar para Jesus. Então Paulo ele também traz a colocação de uma vida que trabalha para Jesus, alguém que cumpre escala, alguém que está no ministério de louvor, alguém que está na intercessão. Se tiver pessoas aí me assistindo, me ouvindo, diga amém. Alguém que está aí no grupo dos consolidadores, alguém aí que está na portaria, alguém que está no ministério infantil, alguém que faz alguma ativação, alguma atividade na sua escala, é um estilo de oferta a Deus também. Olha como é que você cumpre tudo. Aí lembra que eu venho falando, vou falar pela terceira vez, bem-aventurado o servo quando o Senhor vier achará o servindo, porque ele já vive uma vida de santidade e ele está servindo a Deus. Quando o Senhor vier, só vai ser a fome e a vontade de comer. O Senhor quer levar e ele está trabalhando para ir. Se fosse o teu último dia hoje, pastor, você está falando isso direto, estou até com medo. Fica não. Se fosse o teu último dia hoje, aleluia. Se fosse a tua senha hoje, olha para a cara da pessoa do seu lado, fala assim: será que será o teu número? Mas já tem gente assim, está repreendido em nome de Jesus. Estou falando, a gente fala uma mensagem de salvação, de santificação, algo que é eterno. Aí o irmão fala assim: Jesus te chama hoje. O outro: Satanás, sai daqui. Se todos nós, presta atenção, uma coisa boa de ter o senso da eternidade, que Jesus voltar, isso te mantém puro sempre. Por que Jesus não disse o dia nem a hora que ele vai voltar? Porque, irmãos, a gente é meio espertinho, sim ou não? Se Jesus falasse assim: vou voltar no sábado, então sexta-feira eu estou aí.
Não é? A gente falou assim, ó, vou voltar no sábado agora, hein? Beleza, Senhor. Vou dar maior rolezão amanhã, né? Fazer tudo que minha carne sempre quis fazer, né? Não é? Porque o que vai valer da gente é o último dia. Por que Ele mandou a gente viver como se fosse o último dia todos os dias? Está entendendo? Nós vivemos como se fosse o último dia todos os dias. Por quê? Porque a gente não sabe nem o dia e nem a hora. E isso é bom para os dois lados, porque isso te mantém esperto, como um atalaia. Isso te mantém vivo. Isso fez você ter chegado aqui essa noite. Isso vai manter você no dia de amanhã. Por quê? Porque você não sabe nem o dia nem a hora, mas você sabe que Ele vem. Então, por você não saber nem o dia nem a hora, você está salvo hoje. Você vai prontificar e fazer argumentos para estar salvo amanhã. Você vai se manter puro amanhã, porque Jesus vier amanhã, bem-aventurado o servo que o Senhor vier, achará o servindo. Jesus voltar no sábado você vai estar santo, vai estar crente, porque bem-aventurado o servo quando o Senhor vier, achará o servindo. Jesus voltar no domingo, Ele vai te encontrar no azeite, porque bem-aventurado o servo que quando o Senhor vier, achará o servindo. Acabou o culto, é segunda-feira, está o cara lá buscando, fazendo devocional de manhã, jejuando de manhã, trabalhando, mas não perdendo o culto. Por quê? Bem-aventurado o servo que quando o Senhor vier, achará o servindo. Alguém aí reage nessa noite no seu lugar? Timóteo capítulo 4, verso 9. Por favor, venha assim que puder. Apelo, né? Paulo já sabe que Nero vai decapitá-lo. Já está sentenciado. Venha assim que puder. Queria dar o último afago, o último abraço, o último cheiro no seu filho amado. Sabe aquela coisa que alguém liga para você, você mora do outro lado do mundo lá, alguém fala assim, ó, mamãe vai morrer essa noite. Você pega a passagem de avião mais cara que tem. Você não quer saber do qual valor, você quer estar lá com aquela pessoa lá. É o que Paulo está transpassando para Timóteo, na incerteza de que não vai ver e não viu. Mas Paulo pelo menos diz assim, o meu último pedido não era que Deus me tirasse desse cálice, era que eu te visse pessoalmente. Paulo pede para Timóteo apenas um cheirinho. Venha-me depressa. Demas me abandonou. Como é que pode um homem que gastou a vida sobre missões, sobre a igreja, implantou, edificou, criou 13 cartas, fez muitos filhos na fé, no final da sua vida, quando ele mais precisa, um obreiro abandona ele das costas? Na vida de todo homem, toda mulher de Deus sempre vai ter abandono. Não é garantido que aqueles que começaram contigo estejam no último dia da sua vida ao seu lugar, ao seu lado. Não é garantido aqueles que começaram a cela contigo, a igreja contigo, que ficam com você para sempre. Depende do coração de cada um. No caso aqui ele diz, Demas me abandonou, e abandonar mesmo. Ele diz assim, pois ama as coisas dessa vida. Foi para Tessalônica, Crescente foi embora para Galácia, Tito para Dalmácia. Crescente e Tito foram cumprir a missão. A demanda era tanta, a cobrança do evangelho era tão clara que mesmo eles podendo ficar, não ficaram. Paulo já estava sentenciado, não tem o que fazer. E eles foram cumprir a missão como obreiro. Apenas Lucas está comigo, glória a Deus. E ele é o que é o médico, é o que está do lado do Paulo, é o que cria Atos dos Apóstolos, é uma pessoa indouta. Traga-me João Marcos, olha que coisa linda, vírgula, traga-me quem? João Marcos com você. A quem está conectado comigo nas pregações e não esquece elas, João Marcos é aquele cujo qual teve um desentendimento com Paulo, Silas, João Marcos e Barnabé. Aquele que a Bíblia diz assim, de forma educada, o desentendimento deles foi tão grande que teve que separá-los. Não estou falando para você, quando a gente vai ficando mais experiente, a gente amadurece. No caso de Paulo, ele viu muita meninice. Porque Paulo é um cara 8, 80, sol, chuva, lua, dia, noite, noite. Paulo não tolerou a meninice de João Marcos. Alguma obra que eles foram fazer, ele não concordou, não foi até o final com ele, com a caravana. Paulo se desentendeu com ele ao ponto de Barnabé pegar João Marcos e levar com ele. E Paulo e Silas, aí se cria Atos 16,
quando eles são presos lá em Atos Apóstolos, Paulo e Silas continuaram a caminhada, mas aquele que começou lá atrás, entre 13 e 16 anos atrás, foi incompatível. Agora, nos últimos dias de Paulo na terra, ele diz assim: estou ouvindo muitas coisas boas de João Marcos. Irmão, quantos obreiros nós já perdemos por causa de infantilidade, meninice? A nossa esperança é o quê? Que o Evangelho cruza nossos caminhos de novo lá na frente. Não vendo eles, meu Pai, nas sarjetas dos porcos da vida, como o filho pródigo, mas vendo eles em lugares melhores, vendo eles em altares, vendo eles em mesas de honra, vendo eles bem alinhados na vida. Paulo agora ele retrata a sua vida dizendo assim: me traga João Marcos. Uma década atrás João Marcos não prestava, era inútil, desentendimento, infantilidade, tudo eu vou abandonar, tudo eu vou sair. João Marcos agora é amadurecido, mas graças a Deus que existe Barnabé. Barnabé tem a tipologia do Espírito Santo. É aquele que entre um raspa o outro, uma briga o outro, uma intriga o outro, o Espírito Santo vem e fala: calma, não toma decisão. Barnabé é chamado de consolador. Quando Paulo e Marcos não se dão um com o outro, o Espírito Santo, na tipologia aplicada aqui de Barnabé, pega ele, destaca ele para um lugar, cuidar dele. Irmãos, quantos de nós, no momento de nervosismo, queremos tomar uma ação no qual vai nos prejudicar a gente? Se não é o Espírito Santo, o marido já tinha saído de casa, esposa já tinha saído de casa, filho já tinha saído de casa, servo já tinha saído da obra, obreiro tinha saído da igreja. Se não é a pessoa do Espírito Santo, você já tinha deixado muitos lugares no qual Deus falou: não saia daí, não saia daí. Quem tem o Espírito Santo aqui? Então obedeça a Ele, obedeça a Ele. Agora o João Marcos amadureceu, mais uma vez pegando lá na frente, lá atrás que eu falei, a gente era menino, né? A gente vai amadurecendo, e algumas coisas mas não é sobre velocidade mais, sobre agilidade. Algumas coisas você vai ficando mais, posso dizer, sagaz, quando a Bíblia diz para nós sermos prudentes e simples como a pomba. A Bíblia está dando adjetivo, nem 8 nem 80, ou seja, a pomba você pode ver que ela pousa em qualquer lugar. Você joga um pouco de milho, a pomba vem. Vem ou não vem? Qual outro pássaro que você faz isso? Nenhum. A pomba vem, então simplicidade dela, aceita. Ou seja, o que a Bíblia está dizendo para a gente? Não é porque alguém te feriu que você não deve ter a atenção e se reconectar a outra pessoa de novo, como a pomba. Mas a Bíblia também fala assim, ó: sede sagaz, prudente, igual a serpente. O que é serpente? A serpente, irmãos, não é você levar do lago assim, do lado mal, é uma cobra, não, o jeito da cobra. Você já viu que a cobra é um animal malicioso? Se você descobrir que ela está aqui, ela não vem te atacar. A intenção dela é sair. A cobra só te ataca quando você vai para cima. Então o que a Bíblia manda dizer assim para você? De alguns você foge, de outros você dá milho, de outros você põe mesa, põe café. Porque eu já fui ferido em café. Mas tem outro pombo de paz aí para você se relacionar de novo. Mas para alguns, sai correndo. Então, simples como uma pomba, prudente como uma serpente. Como é que a gente vai aprender isso? Envelhecendo. Infelizmente, se nós tivéssemos a cabeça que nós temos agora, de 20 anos atrás, ou seja, a mesma maturidade que a gente tem agora, 20 anos atrás, não tínhamos cometendo tantas burrices assim, sim ou não? Eu não vou nem muito tempo não, 20 anos não, tá? Porque eu estou pegando estimativa minha. Por exemplo, 45, se eu tivesse o entendimento que eu tenho hoje, com 25 anos, estava voando, meu irmão. Number one em tudo. Gostou, Bia? Tá bom ou não? Ruim, né? Mais ou menos. Número 1 em tudo. Se você tivesse a cabeça que você tem hoje, há 10 anos atrás, quantos erros você evitava? Quantos acertos você tinha? Fala para mim, do lado que você vai gostar e vai entender. Se você tivesse a cabeça que você tem hoje, você tinha gastado tanto dinheiro que você já gastou? Você não era uma pessoa rica hoje? É ou não é? Em todos os aspectos, irmãos. Familiar, profissional, espiritual. Se nós tivéssemos a maturidade que nós temos hoje, ou achamos que temos, pelo menos crescemos um pouquinho, a gente não errava lá no passado. Mas como é que a gente adquire maturidade? O que mais ensina a gente? São acertos ou são erros? Exatamente. Por que você se tornou maduro? Porque você decidiu abrir alguma coisa e quebrou.
Por que você se tornou maduro? Porque você decidiu casar quando não tinha nada e decidiu encarar o negócio. Por que você se tornou maduro? Porque você decidiu abrir alguma coisa com pouca coisa. Por que você decidiu ser maduro? Porque você resolveu sair do sofá que estava sentado e foi encarar a vida. Isso te traz amadurecimento. A diferença de quem vence, irmãos, e de quem fracassa, quem chegou lá no topo, quem está parado, ou quem desistiu, é a mesma prova foi dada para todos. A diferença de todos aqueles que venceram foi a persistência. Eu estou com uma menina que, se não me engano, ela está no 10º período de medicina, nono período de medicina, se forma esse ano. E esse ano tem sido o ano de maior crise, deve estar ouvindo agora, maior crise dela. Ela tem mandado mensagem esses dias dizendo assim: ai pastor, eu vou desistir. Eu falei: se tu vir para cá, eu vou te mandar de pau para ir, pá, varada, chinelada, tudo. 9 períodos. Está no ano que vai concluir. Tem sido um ano onde a pessoa que ajudava na faculdade não ajuda mais. Agora tem que entregar o carro que estava. Está no ano de enxugar. Eu falo com ela assim: os médicos que você faz estágio, estão operando, têm a mesma história que você. Pode perguntar a eles. Todos sofreram. Você não vê que quando vai chegando a bênção, está mais perto, parece que vai ficando mais difícil? Repare só, se alguma coisa engrossar na sua vida, algo que estiver muito difícil, seja espiritual, pelo menos nesse momento. Se as coisas falam assim: pô, está piorando, ao invés de melhorar, entrei para a igreja fazendo as coisas certas, ao invés de melhorar, está piorando. Tá, não, isso é uma visão carnal, não está piorando. É porque na verdade o outro lado está vendo que você está perdendo. Aí se um demônio tomava conta de você, ele fala assim: legião perturba. É porque na verdade você está fazendo um efeito, o mundo espiritual agora não é mais um, porque você não é mais fraco, agora você se tornou mais forte, agora é uma legião. Aí uma legião agora quer te cercar. Só que eu tenho uma palavra para você, diga para mim qual é. Que maior é o que está em você, maior é aquele que começou com você, maior é aquele que determinou você a vencer, maior é aquele que te prometeu, maior é aquele que está nessa guerra com você. Uma coisa eu sei: por 7 caminhos ele vai vir, mas por 7 ele vai fugir. Dentro do Gadareno tinha 2.000 demônios ou legiões imensas, mas só basta apenas Jesus botar o pé na sua casa. Quando Jesus botou o pé em Gadara, e preste atenção com a sua mão levantada, olha para cá por favor. E quando Jesus botou o pé em Gadara, ele botou na praia. O gadareno estava no cemitério. Não foi Jesus que foi no cemitério, foi o gadareno que saiu correndo 3.000 quilômetros até onde Jesus estava e falou: o que eu tenho contigo? No momento que Jesus pisar num território seu, aquilo que anda te abalando ao redor da sua casa, ao redor da sua vida, vai dizer assim: o que está com ele é maior do que eu. Dá uma ordem aí no mundo espiritual e diz para o mundo espiritual que maior é aquele que pisou na tua casa, maior é aquele que pisou na sua vida. Determine com teus pés no chão agora, Jesus pisando nessa causa e expulsando todo o mal em nome de Jesus. Quem pode reage nessa noite aí? Você não veio aqui para ficar calado. Você já reparou isso? A Bíblia diz que ele vivia onde? Diga, nos sepulcros. E a Bíblia diz que Jesus chegou de barco em Gadara. O cemitério, se você botar no Google, vai te falar isso. O cemitério não é perto da praia onde Jesus parou. Não é perto. Aí Jesus para e ele vem correndo. É sobre essas coisas que a gente veio buscar aqui. Essa unção que a gente não vê, mas a gente acredita. A Bíblia diz: onde pisares a planta dos teus pés, o lugar já é nosso. Sabe, essas palavras que estão aqui não vão ficar ao léu, não vão ficar no mar. Essas palavras são para mim e para a sua vida. O que nós estamos ouvindo aqui é uma verdade sobre nós. Poderíamos ter ficado em casa, poderíamos ter desistido, mas estamos debaixo de chuva, alguns encharcados, não sabem nem que hora vai voltar para casa com medo. Mas uma coisa eu sei: vai valer a pena estar aqui nessa noite hoje. Na verdade, já valeu a pena estar aqui. Quem tem uma oferta libada para o Senhor aí, reage no seu lugar, pelo amor de Deus.
Fala assim: um dia eu vou ligar para o João Marcos. Um dia nós iremos ligar para o João Marcos. João Marcos, você é muito importante para mim, me é útil ao ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Quando vier, não se esqueça de trazer capa. Deixei em Corpos, em Trode, traga-me também meus livros, especialmente meus pergaminhos. Paulo vai dizer aquilo que a gente já refletiu, né? Mais uma vez, Alexandre, o artifício que trabalha com cobre, me prejudicou muito, mas o Senhor julgará o que ele fez. Eu quero repetir isso, mas de forma diferente. Tome cuidado com ele, pois se opôs fortemente em tudo que dissermos. Na primeira vez fui levado perante o juiz, ninguém me acompanhou, todos me abandonaram. Que isso seja cobrado deles. Nesse exato momento eu quero falar da parte final. Paulo vai ser levado à sentença e não aparece nenhum. Todos, igual Jesus. Paulo tem uma tipologia de Jesus. Na hora da cruz, um nega, o outro se esconde. Não sou, nunca vi, não conheço. A mesma coisa está acontecendo com Paulo. Só que Paulo agora diz que todo mundo abandonou. E aquele, diferente de Jesus, aquele que era amigo dele, ou que se dizia ser amigo, tentou ganhar Paulo várias vezes. O Alexandre, o escultor de artifício, aquele que fazia a obra com as próprias mãos, esculpia, ele agora foi num tribunal contra Paulo. Contra Paulo. Irmãos, eu queria que vocês pensassem na biografia de Paulo. Foi falso para ele? Fácil para ele? Foi fácil? E você acha que vai ser para você, irmãos? Não foi. Nós somos uma oferta de libação ao Senhor. Oferta do bom perfume. Oferta que agrada a Deus. Uma vida de sacrifício e no último dia um aroma suave ao Senhor. Então nós iremos lutar por uma vida de arrependimento e santidade. E no último dia Deus vai receber a oferta da melhor forma dele. Paulo deixou bem escrito: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Como é que termina os dias de Paulo? Termina com muitos abandonados, termina chamando João Marcos, termina saudando a todo mundo. Ele manda ainda o cara prisioneiro. No verso 14, ele manda saudação. Ele poderia cuspir palavras aqui, mandar esporros, né? Insatisfações, mas ele não. Olha o que ele diz aqui, ó: envie minhas saudações a Priscila, a Áquila, a família de Onesíforo. Erasmo ficou em Corinto, deixei também Trófimo doente em Mileto. Faça tudo possível para estar aqui comigo no inverno. Eubulo ainda manda lembranças, e também Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos. Que a paz do Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo, seja com todos vocês. Que homem é esse? Esse aqui foi gerado em relações sexuais entre um homem e mulher. Para você não falar assim: Jesus Cristo também, ele foi diferente porque era filho de Deus. E Paulo, o autor de Hebreus vai dizer que Paulo, Elias e outros profetas tiveram as mesmas lutas que a gente. No último dia desse cara não tem crise de pânico, não tem depressão, não tem ansiedade, não tem amargura. Ele manda lembrança para todo mundo. O último dia de vida dele é um dia de celebração. Ele lembra daqueles domésticos da fé, manda disparada, lembranças para todos. Manda o meu abraço para Cláudia, Onesíforo. Manda o meu abraço para a igreja que está em Coríntio, em Éfeso, em Filipe. Ele destila agradecimentos por aqueles que foram receptivos os seus ensinamentos. Contudo, alguns abandonou, mas ele não deixou de lembrar. Uma carta de recomendação. Imagina essa carta chegando na casa de cada pessoa. Até chegar lá, eles falaram assim: caramba, Paulo morreu, mas não esqueceu da gente. Ou seja, motivou outras pessoas a continuar. Paulinho é top, né? É ou não é, pessoal? Imagina as pessoas lendo. Aqui, ó, tem uma carta para você, Cláudia. Onesíforo lembrou de você. Aqui, ó. O cara morreu, o cara está morto, mas lembrou dos seus discípulos. Olha que coisa linda. Olha que exemplo de vida para a gente. Sofre o obreiro, mas não sofre a obra. Paulo não colocou os últimos dias dizendo que a igreja era chata, que os irmãos eram chatos. Paulo mandou lembrança para cada um, para cada família. Paulo colocou a alegria que estava para ele em partir em Cristo. E a maior alegria era que os seus discípulos permanecessem em Cristo. Alguém comigo nessa noite?
Diga assim: todos abandonaram Paulo, mas a pessoa mais especial não abandonou Paulo. Quem é a pessoa mais especial? A Bíblia diz: aquele que começou estará comigo até o fim. Vou repetir: aquele que começou estarás comigo até o fim. Paulo deixa um exemplo para a gente, dizendo que até os melhores irão te abandonar. Outros irão te abandonar porque tem que fazer a vida. Ou seja, no momento de dificuldade seu, não adianta que de repente você fala: o fulano disse que me ama, mas não veio aqui me ver. O fulano está fazendo uma missão. Mas uma pessoa que jamais pode sair do seu lado é a que Paulo vai terminar para a gente dizendo aqui: Alexandre me traiu, foi no tribunal contra mim. O fulano foi embora, o outro amou mais o mundo. Mas ele vai dizer no verso de número 17: mas o Senhor permaneceu ao meu lado. Vou ler de novo para o irmão que está lá atrás: o Senhor permaneceu ao meu lado. Vou ler para quem está em cima: o Senhor permaneceu ao meu lado. Vou ler para essa galera aqui, ó: o Senhor permaneceu ao meu lado. Vou ler para a igreja: o Senhor permaneceu ao meu lado. E Paulo diz: mas o Senhor permaneceu ao meu lado, me deu força para que eu pudesse anunciar as boas novas plenamente, a fim de que todos os gentios a ouvissem. Ele me livrou da boca do leão. E ele vai ainda endossar e confirmar, dizendo no verso 18: sim, o Senhor me livrará do ataque do maligno e me levará em segurança ao seu reino celestial. A Deus seja glória para todo sempre. Amém. Uau. Que exemplo de fé, que exemplo de vida cristã, exemplo determinante de saber quem está do seu lado. Aquele que começou é fiel para cumprir. Um cara que não se queixa de nada da vida, que sabe colocar cada um no seu devido juízo, honrar a quem foi participativo com ele, reconciliar aqueles que no momento da vida, isso é nobre de Paulo, reconciliar aqueles que no momento da vida não foram muito encaixado ao seu ministério, dizer: olha, João Marcos é útil para cá. Imagine João Marcos recebendo essa carta lá, fazendo reconexão, alinhamento. E esse foi nascido de relações sexuais de mulher com homem, e venceu, e viu Deus do lado dele. E ele diz para nós nessa noite: combati o bom combate, terminei a minha carreira e guardei a fé. Essa é a meta de todos nós que estamos aqui, homens e mulheres, servos, jovens, senhores e senhoras. Nós estamos aqui para lutar esse bom combate, terminar a nossa carreira. Nosso dia vai chegar e a fé jamais vai sair de dentro de nós. Fique de pé no seu lugar. Pode ser para ser uma oferta agradável? Quem hoje é uma